Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro deste sabadão e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aqui embaixo também deixe o seu like, principalmente, torcedor, ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Um vídeo cheio de informações importantes. Iremos falar sobre a partida da 13ª rodada, que será contra a equipe do Cruzeiro e confirmado, realizada no Maracanã. Além disso, vamos falar também sobre a partida do Vasco, que teve uma mudança de horário, ontem confirmado pela CBF, e outra partida, que a Federação do Piauí está querendo levar para a região. Vamos trazer todos os detalhes aí destas situações, se tratando dessas mudanças de mando, mas também falar sobre o futebol do Vasco, porque tem mudanças para a próxima partida contra a equipe do Náutico no time titular, confirmada inclusive pelo Zé Ricardo. Vamos falar sobre o problema com o Zé Santos, o atacante que veio do Marcílio Dias, e o Zé Ricardo explicou essa situação, porque o atleta não vem sendo utilizado, e falar também sobre Paulinho, porque ontem o jogador deu uma entrevista e falou sobre um retorno ao Gigante da Colina. Será que pode acontecer? Fique de olho que a gente vai trazer todas essas novidades importantes para você, então já te aviso também, fique até o final do vídeo, para que você possa ficar por dentro de tudo e não perca absolutamente nada, tranquilo rapaziada? Mas vamos lá, né, sem muita enrolação, fala logo do Vasco da Gama. Eu já quero iniciar falando sobre essa mudança de mando que foi confirmada ontem. Acredito que a grande maioria dos torcedores vascaínos nesse momento, de sábado à tarde, já estão cientes, porque por volta ali das 8 horas da noite, o Vasco, através do seu perfil oficial, confirmou que a partida da 12ª rodada, eu falei no início do vídeo que era a 13ª, mas a 12ª rodada foi alterada de local. A partida que seria realizada no Maracanã, aliás, em São Januário, passou para o Maracanã. A definição foi anunciada ontem mesmo devido a uma conversa, uma reunião que teve entre a diretoria do Vasco e a CBF, e realmente foi tudo certinho. E ontem mesmo também, além do Vasco anunciar, a diretoria de competições da CBF confirmou e definiu que de fato essa partida será no Maraca. O jogo antes estava, volto a repetir, originalmente marcado para São Januário. O Vasco, através de nota, diz o seguinte, tá aparecendo aí para vocês na imagem: o Clube de Regatas Vasco da Gama informa que decidiu solicitar a transferência da partida do Vasco versus Cruzeiro para o estádio do Maracanã devido à enorme procura de ingressos por parte da torcida vascaína nos jogos em casa nesta Série B, com lotação esgotada nas 3 últimas partidas de São Januário, sendo que na última quinta-feira contra o Grêmio tivemos o maior público em São Januário desde a partida Vasco e Palmeiras em 25/11/2018. A partida está marcada para domingo, 12/6 às 4 horas, e a venda de ingressos terá início na próxima segunda-feira, 6/6, no site Sócio Gigante. Então, confirmado aí, Vasco Maracanã. De fato, o torcedor vascaíno pedia muito, né, por essa mudança, até como foi falado aí na nota, né, pela grande presença de torcedores vascaínos de São Januário. A grande maioria dos torcedores que estavam indo ao estádio eram sócios, porque tinha uma maior facilidade de comprar, os ingressos eram liberados de maneira antecipada, então o torcedor popular dificilmente estava conseguindo ir até as bilheterias e comprar o ingresso para ir aos jogos do Vasco. Então essa mudança para o Maraca vai fazer com que de fato muitos torcedores que ainda nem sequer puderam ir, que às vezes queriam, né, mas devido a realmente não ter como comprar, devido até mesmo a esgotar os ingressos, vão ter a possibilidade de ver Vasco e Cruzeiro no Maracanã, porque com certeza, né, deve ter ali 65, 70 mil ingressos liberados à venda e vai ser mais fácil aí de comprá-los. Inclusive nessa última partida aí muitos cambistas saíram felizes, porque vários ingressos falsos foram vendidos, ou seja, o torcedor queria ir, pagava mais caro, mas chegava na hora, o ingresso era falso e acabava ficando do lado de fora de São Januário, e essa oportunidade vai ter já nesse próximo domingo, sem ser amanhã, lá no outro contra o Cruzeiro no Maraca. Muitas pessoas estão reclamando, dizendo que queriam o clima de São Januário, né, que o Vasco vem ganhando em São Januário. As únicas 4 vitórias do Vasco na Série B foram no nosso Caldeirão, e segundo aí muitas pessoas, inclusive através do Twitter, estão reclamando que essa mudança pode ser prejudicial ao Vasco. Mas eu tenho um ponto de vista diferente. Eu acho que ela pode ser sim benéfica. Para quem não lembra, em 2009
aconteceu a mesma coisa. O Vasco jogava em São Januário, mas chegou um período em que o torcedor comprava tanto os ingressos que o Vasco teve que passar os seus jogos para o Maracanã, para caber a torcida do Vasco. E naquilo foi uma química perfeita. O Vasco sempre jogava no Maracanã lotado, inclusive um dos recordes de público foi um Vasco e Ipatinga no Maracanã que passou dos 100 mil torcedores, e isso fez com que o Vasco retornasse à elite do futebol brasileiro no Maracanã. Então eu concordo sim com essa mudança e espero que a mesma história que aconteceu lá em 2009 se repita nesse 2022. E lembrando, no ano passado o Vasco só jogou em São Januário e não subiu, então não justifica. A gente espera sim que o Vasco possa mandar os seus jogos no Maracanã sempre cheio, 60 mil, 65 mil, 70 mil torcedores. Faça um caldeirão no Maraca, que dá sim para fazer, e vença os seus jogos no maior estádio do mundo. Tranquilo, rapaziada? Deixa aí também a sua opinião nos comentários se você é a favor desta mudança. Mas seguindo, porque ainda tem também duas outras informações se tratando dessa mudança aí de horário, de local. Primeiramente sobre o Vasco Operário. A partida que está marcada para o dia 24/6 está mantida, será numa sexta-feira, mas ela saiu de 9h30 para as 7 horas da noite. O local segue sendo em São Januário e essa mudança se deu por um ajuste de grade de programação do Grupo Globo. Outra mudança que pode acontecer. Ontem tivemos a informação que o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Roberto Brown Carcará, informou que procurou oficialmente a CBF e a diretoria do Vasco. O objetivo do presidente é transferir uma das partidas do Gigante da Colina para o estádio Albertão, em Teresina, um local aí que tem capacidade para 25 mil torcedores. Esse motivo se dá por um jogo que o Flamengo fez no Piauí também neste ano pela Copa do Brasil e lotou. E segundo o presidente, os dois clubes de maiores torcidas no local, no estádio, é Vasco, no estado, aliás, é Vasco e Flamengo. Ou seja, se o Flamengo teve essa procura muito grande, o Vasco também terá. E agora é desejo do presidente da Federação do Piauí levar a partida do Vasco ainda este ano para o estado. Então vamos esperar, as conversas já estão rolando entre Vasco e CBF. Não sabemos se será uma partida que o Vasco vai tirar de São Januário e levar para lá, ou é um clube que vai vender o seu mando e levar para o Piauí. Ainda não temos essa noção, mas muito provavelmente você, torcedor do Piauí, vai estar mandando uma partida no estado nos próximos meses. Tranquilo, rapaziada? Informação importante aí para você, torcedor off-Rio da região. Agora sim, vamos seguir, né? Vamos trazer informações importantes sobre futebol dentro de campo. Na próxima terça, o Vasco enfrenta a equipe do Náutico. Confirmado a arbitragem. Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, será o árbitro de campo, e Éber Roberto Lopes será o VAR, de olho neles. Com relação ao time titular, teremos novidade. Juan Quinteiro nessa última partida acabou levando o seu terceiro cartão amarelo num lance ali de disputa com o Martim Benítez na área da defesa do Grêmio, né? Os dois ficaram ali colocando, chocando cabeça, se é assim que eu posso falar, né? Batendo cabeça, e devido a isso, o juiz da partida, que era o Flávio de Oliveira, deu um cartão pro Benítez, deu um cartão pro Quinteiro. Esse cartão tirou o Juan Quinteiro dessa partida da próxima terça-feira contra a equipe do Náutico. Com isso, o Vasco precisará colocar um jogador no lugar do Quinteiro, e esse será o Danilo Boza, jogador que veio por empréstimo do Juventude até o final desta temporada. Vai, enfim, fazer a sua estreia com a camisa do Gigante da Colina, um jogador que os torcedores ainda não viram entre os titulares. E é claro, a gente fica nessa expectativa pela estreia do reforço. O Zé Ricardo falou sobre isso, então dê uma olhada aí nas palavras do treinador Cruz Maltini. Se não me engano, a gente está sem Juan Quinteiro e Palácio no próximo jogo, terceiro cartão. Então, muito provavelmente está estreando aí o Danilo Boza, que é o zagueiro que está treinando muito bem também. E certamente mais um jogador que vai entrar. Então, como vocês viram aí, né, o Zé Ricardo de fato confirmou a entrada do zagueiro. A gente torce para que dê tudo certo. Um jogador que se destacou muito vestindo a camisa do Santos no ano passado, foi titular em diversas partidas, inclusive da equipe paulista, e nesse ano foi contratado pelo Juventude. Também se destacou por lá em determinado momento, mas acabou sendo emprestado devido à exceção de zagueiros, né, ao excesso, aliás, perdão, de zagueiros que tem no elenco. Então o Juventude precisava esvaziar um pouquinho, né, do seu sistema defensivo, e emprestou Danilo Boza ao Gigante da Colina. Torcer para que dê tudo certo, que ele vá bem nessa sua estreia com a camisa do Vasco da Gama. Quem ainda não estreou como titular, entrou já pouco tempo, 20 minutinhos na partida contra a Chape, mas ainda não teve de fato uma grande oportunidade,
é o Zé Santos. Zé Santos, inclusive, estava relacionado para essa última partida de quinta-feira contra o Grêmio em São Januário, mas estava relacionado apenas porque o Raniel na quarta-feira apresentou sintomas gripais, então devido a isso, né, o departamento ali, a comissão técnica do Vasco, aliás, preferiu colocar o Zé Santos como relacionado, porém ele foi reavaliado antes da partida, no caso o Raniel, ficou melhor e com isso o Zé Santos saiu novamente da lista de relacionados, mais uma partida fora e o Raniel entrou, ou seja, o Zé Santos foi cortado minutos antes da partida. E isso é uma dúvida. Por que o Zé Santos não tem a chance? O jogador que veio como destaque do Marcelo Dias, jovem, de bastante qualidade, marcou um golaço no treino, torcedor vascaíno quer ver o Zé Santos jogando. Zé Ricardo explicou essa situação. Por que ele não merece e, aliás, por que ele não recebe uma chance entre os titulares? Então, fala daí. Zé Santos, Zé Ricardo. O Zé Santos é um jogador que veio numa boa oportunidade de mercado, veio com um tempo de contrato longo, numa situação que a gente entendia que era importante, está ganhando espaço, está ganhando tempo de trabalho, está ganhando confiança naquilo que a gente pede para ser feito, né? É muito normal acontecer em outras equipes, principalmente fora do país. O jogador é contratado, é maturado, às vezes maturado no time B, às vezes é maturado numa equipe parceira em outra divisão, ou então em outro país. E os questionamentos eles vão acontecer porque um jogador que fez um bom catarinense, eu concordo que as pessoas têm o interesse de vê-lo jogar, mas certamente no momento certo ele vai jogar. Extremamente dedicado, garoto humilde, que certamente, quando tiver a oportunidade, uma coisa eu posso dizer, fisicamente ele vai estar preparado, vai entregar muita doação e espero que quando ele tiver a oportunidade ele aproveite. E aí, torcedor, concorda com as palavras do Zé? Você acha que o Zé Santos merece uma chance entre os titulares? Deixe a sua opinião. Volto a repetir, foi um jogador que veio como vice-artilheiro do Campeonato Catarinense, esteve na seleção do campeonato e veio a pedido através de uma análise da própria 777 Partners, mas o Zé Ricardo ainda não deu uma chance para o atleta. Merece ou não merece? Coloque aí nos comentários. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Paulinho, porque o Paulinho nesta semana está novamente no Rio, ele que atua no Bayer Leverkusen da Alemanha, já deixou bem claro que não quer renovar com o time alemão, tem contrato apenas até o meio do ano e deve encerrar o seu contrato por lá, ou até mesmo sair antes para um novo clube. E é claro, o torcedor vascaíno começa a ficar na expectativa sobre um possível retorno do atleta, até porque na quinta-feira retrasada contra o Brusque, o Paulinho esteve em São Januário, recebeu uma camisa do Vasco, tirou foto com a estátua do Roberto Dinamite, falou sobre um retorno, que realmente tem vontade sim de retornar ao Vasco. Ele novamente tocou nesse assunto numa entrevista que deu ontem, sobre essa vontade de retornar ao Vasco e dar continuidade à história que começou em São Januário. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu subi em uma época que já estava passando por dificuldade, tanto financeira quanto esportiva, se tratando do Vasco no momento em que ele subiu a equipe profissional. E ele segue. Então ficou um pouco difícil ficar lá mais tempo, porque o Vasco também precisava do retorno financeiro. Agora, voltei em São Januário e recebi um carinho enorme da torcida e sou muito realizado de ter feito parte da história desse clube. Espero um dia retornar e continuar uma linda história com o Vasco. Ainda, né, sobre esse momento de revelação, ele falou: o Vasco é um clube que me criou, foi o clube onde eu estudei, dormi, comi, passei 10 anos da minha vida ali. Trabalhei com muitas pessoas que até hoje trabalham lá dentro. Então o Vasco é uma mãe para mim, ou seja, confirmou que de fato tem esse desejo do retorno. Se agora ou não, não sabemos. O empresário dele, Carlos Leite, segundo informações, não tem o desejo de colocá-lo novamente no futebol brasileiro nesta próxima temporada, porque seria uma regressão na sua carreira, né? Ele sair do Brasil, ir para a Alemanha e retornar novamente ao país. Então tudo isso poderia ser até prejudicial à carreira do Paulinho, mas quem sabe, um jogador de 23 anos, sendo comprado, né, pela 777 Partners, o Vasco terá dinheiro, ele tem valor de mercado aí em torno dos 50 milhões, quem sabe não vale o investimento da empresa norte-americana? Está dando sopa? Quer voltar? Deixa a sua opinião se vale a pena. Não é a primeira vez que o Paulinho deixa claro esse desejo de retorno ao Vasco da Gama. Certo é, tá querendo sim procurar um novo clube. Não é à toa que foi no Bem Amigos, né, do Sport TV. Ontem deu uma entrevista na ESPN, então tá procurando. O empresário tá jogando ele pro mercado. Agora é esperar se o Vasco terá atitude, se a 777 vai querer. Tudo depende. Uma janela de julho que com certeza será bastante agitada.
Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se vocês curtiram, se inscrevam, deixe o seu like, compartilhe e, é claro, hoje mesmo, por volta das 8 horas, estaremos aqui retornando com mais um vídeo, o segundo e último deste sábado, tranquilo? Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.